desculpe por essa confusão inicial, que acho que ainda vai se repetir, talvez, mais uma vez. E aí eu tenho que achar a tela da aula de hoje, que está aqui. Por que é que apareceu isso aqui do lado? Ninguém chamou. Vamos dar tchau. Então, vamos lembrar rapidamente o que é que a gente fez nas aulas anteriores. Introduziu o grupo de ciclos, a noção de equivalência racional, o grupo de Shao, que é o quociente do grupo de ciclos pelo subgrupo de equivalência racional, e começou a falar no comportamento funtorial desse grupo de Shao. E o primeiro e o único que a gente explorou na aula passada e vai rever um pouco agora é a definição e propriedades da imagem direta própria. Então, quando a gente tem um mapa próprio entre duas variedades, como geralmente, no caso a gente, é sempre esquemas de tipo finito sobre um corpo, não necessariamente algebricamente fechado. Então, a gente define para cada ciclo de subvariedade irredutível, que são os geradores típicos desse grupo quociente, a gente define esse mapa. A princípio, no lugar do grupo de Shao, eu deveria ter escrito aqui o grupo de ciclos. Isso aqui continua sendo um erro de digitação. Trocar. E a gente manda cada gerador do grupo de ciclos, que é o ciclo de uma subvariedade irredutível, manda no ciclo da imagem, vai ser de novo uma subvariedade fechada, porque a gente vai supor que esse F é própria, afetando de uma multiplicidade que é o grau do recobrimento, quando você vai de Z para F de Z. Aqui pode acontecer dois casos. Ou a dimensão da imagem cai, aí, por definição, esse DEG é zero, ou a gente vai ter uma extensão finita entre os corpos de funções da imagem F de Z sobre a saída, que é o corpo de funções de Z. A gente vai já falar um pouco hoje da imagem recíproca plana, que é no sentido contrário. Você vai ter um mapa ainda de x em y, agora a gente vai exigir que ele seja plano, com dimensão relativa bem definida. Na hora apropriada eu vou falar um pouco mais de detalhes disso. E, de novo, em geradores, você pega um ciclo irredutível, pega a imagem inversa esquemática, que eu expliquei na aula passada, significa que você pega o ideal, quer dizer, você representa esse mapa por um homo de anéis de coordenadas, digamos assim, de A, vai em B, o Z vai ter um ideal em A, aí você pega esse ideal em A, olha o que é que ele gera em B, vai gerar um novo ideal, que é o ideal localmente, quer dizer, em coordenadas dessa imagem inversa esquemática. Então, em particular, isso aqui você espera que pode ser redutível, pode ter nilpotentes, o que seja, mas a gente sabe calcular o ciclo fundamental de qualquer esquema. Isso a gente definiu já há mais aulas. E estende por linearidade. Né? Z é o gerador. Então, mais uma vez, eu tenho que estar no C estrela aqui para ter geradores livres. Linearidade suprema. Então, lembrando mais uma vez que o grau é zero se diminuir a dimensão, ou o grau da extensão dos corpos de funções, quando a dimensão bate na mesma. Lembrando que mapa próprio significa que ele é fechado, mas também para qualquer mudança de base que você fizer, então para qualquer W que você colocar aqui, você faz esse produto cartesiano, tá? E obtém um mapa de X por back para W, sobre W, você vai querer que esse aqui seja fechado. Então, não apenas o F em particular vai ser fechado, quando você pegar essa seta como sendo a identidade de Y, você vai estar exigindo em particular que o F seja fechado também.
Então, um exemplo básico, trivial, se tiver a inclusão de um fechado, automaticamente esse mapa é próprio. Se X é projetivo, automaticamente qualquer mapa que sair de X é próprio. E digamos assim, o resultado mais duro do começo do curso, e que eu vou rever muito rapidamente agora, sem muitos detalhes, é provar que a imagem direta própria preserva, respeita a equivalência racional. Então, a gente já viu na aula passada esse exemplo aqui, que é um contra-exemplo, que se você não supuser algo como imagem direta própria, a equivalência racional não é respeitada. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas coisas que estou passando rápido da aula passada? Se não, não, a gente segue igualmente rápido. A gente vai começar a ficar devagar por aparecerem as novidades. É claro que quando a gente tem uma inclusão fechada, vale trivialmente que a imagem do subgrupo de equivalência racional cai dentro do subgrupo de equivalência racional, trivialmente, porque um gerador típico de equivalência racional é você pegar zeros menos polos de uma função racional, de uma subvariedade irredutível, uma subvariedade irredutível de x, essa subvariedade irredutível de y, você vai estar praticamente mandando gerador em gerador. Evidentemente, vale essa inclusão. Para provar, em geral, que mapa próprio manda equivalência racional dentro da equivalência racional, tá certo? Tem dois casos separados, com técnicas separadas para mostrar que isso aí vale. Primeiro, a gente pode supor, nessa afirmação aqui, que o x é irredutível e o y é a imagem de x. Porque o teste que vai ser feito aqui é sobre geradores. Então, são ciclos que vivem, ciclos de equivalência racional que vivem numa subvariedade irredutível. Então, a menos de renomear, você troca x por essa subvariedade. Então, a gente supõe que x é irredutível, etc. Então, a dimensão apenas diminui, não pode aumentar. Então, você pega uma subvariedade de dimensão n-1, que é um zero potencial ou polo potencial de alguma função racional em x, que é o irredutível da vez, tá certo? Então, essa dimensão aqui não aumenta. Essa aqui, se for menor ou igual que n-2, é estritamente menor que n-1, que é a dimensão de w. Então, esse aqui é um caso em que a dimensão diminui, tchau, é zero, trivialmente. Aqui, casos em que vai direto no zero, sem problema. Tá? Então, os casos duros são esses dois aqui. A gente está com o mapa próprio de uma variedade irredutível sobre uma variedade irredutível. Então, a gente vai ter um corpo de funções aí com extensão que é finita. Então, a gente tem uma norma, não é? Voltando do corpo de funções de x para o corpo de funções de y. Tá, ok? Então, o que vai acontecer é o seguinte: você pega uma função racional e a mágica é que a imagem direta do divisor dessa função racional é, de novo, o divisor de uma função racional, a saber, da norma da função que você pegou. Certo? Então, isso daqui vai nisso aqui, porque você pega uma função racional em x, vai pegar a imagem direta do divisor dela, tá certo? Mas aí o que é que você pode fazer? Você pode pegar essa função racional e, pela norma, mandar para y, para o corpo de funções de y. Então, é uma função racional em y. E a mágica é que a imagem direta do divisor dessa função racional é, de novo, o divisor de uma função racional, a saber, a norma da função racional que você pegou aqui. Então, é o caso de igualdade de dimensões. Não vou falar nenhuma palavra mais sobre isso. Eu redistribuir, tem mais algumas referências aí em que essas coisas estão feitas com mais detalhes. E o caso lindo, que a gente se demorou bastante na aula passada, é o caso em que a dimensão de x é uma mais que a dimensão de y, que é para você pensar o caso em que x é uma curva sobre y.
Tá? Quer dizer, você pegar a fibra genérica de x sobre y, isso é uma curva completa. Tá? E aí tem a mágica de você reduzir zeros menos polos de uma função racional que está em x. Você vai pegar a imagem para y, mas essa x sobre y, quando você olha para a fibra genérica, é uma curva completa. Função racional aqui é, de novo, função racional nessa fibra genérica. Tá? Então, faz sentido você olhar para zeros menos polos dessa função racional numa curva. Então, para provar o caso geral de dimensão 1 a mais, a gente reduz ao caso em que você tem uma curva completa sobre um ponto que é o espectro do corpo sobre o qual essa curva está definida. Ok? Isso aqui eu estou repetindo o que eu falei, detalhes do Fulton, nas notas que eu distribuí. E esse é o caso lindo, que é o caso em que você pega o ponto genérico do contradomínio, olha para a fibra genérica. Isso aqui agora é uma curva completa, porque mudança de base de próprio continua própria, tá? E próprio sobre o corpo significa, tem um sinônimo é chamado de completo, uma curva completa, necessariamente projetiva e coisa e tal. Certo? E o corpo de funções desta curva é o corpo de funções da variedade domínio X aqui. Tem essa mágica. Tá? E o ponto que faz tudo funcionar é que os pontos fechados da curva sobre o ponto genérico são exatamente hipersuperfícies de x, então vai ter a mesma dimensão que y. Lembra que y tem dimensão 1 a menos. Você pega hipersuperfícies em x, só pode acontecer duas coisas. Ou quando você reduz essa hipersuperfície, você domina o contradomínio y, tá? Ou diminui, o que significa que a imagem direta é zero. Como eu quero mostrar que a imagem direta está no grupo, no subgrupo de equivalência racional, essas que eu vou perder porque contrai para zero, não tem problema nenhum. Zero está bom, equivalência racional. Ok? Agora, se você fizer o divisor pensando na função racional como na curva que é a fibra genérica, ela vai ser uma combinação de pontos fechados. Tá? Aqui a gente sabe como é que calcula esse coeficiente. Isso é um comprimento de um anel artiniano, tá? Que é como se calcula a contribuição de zeros e polos. A imagem direta disso aqui, os pontos fechados todos contraem no contradomínio, que é um ponto só, que é o ponto genérico eta. Então, fica esse número aqui multiplicando o ponto genérico eta. Ok? Quando você olha agora para a imagem direta do divisor da função racional pensado em x, numerologicamente é a mesma coisa. Tá? Pela definição das coisas que estão aparecendo aqui. Apenas o eta vira o ciclo do contradomínio y. Então, para mostrar que esse aqui é zero, que é o que eu quero, basta mostrar que esse aqui é zero. Esse aqui é uma conta na curva. Então, vamos fazer a conta na curva. Ok? Então, para isso, você pega anéis de coordenadas, né? B, extensão de A, B com grau de transcendência 1 a mais do que o A, é aquela coisa, dimensão de X é 1 a mais do que a dimensão de Y. Você passa o corpo de funções racionais de Y. Ok? Isso é o corpo quer dizer, o corpo residual no ponto genérico. Aí você faz a produção da fibra genérica, que é extensorial, sobre A. E agora nota o que é que a gente ganhou. Isso aqui é um anel de coordenadas da nossa curva completa sobre o corpo.
Tá? Esse B tensor K sobre A é um anel de frações. Tá? Produto tensorial por um anel de frações é de novo um anel de frações. Quem é o sistema multiplicativo das frações? Você está pegando aqui o corpo de frações de A, está jogando fora o zero. Então, os denominadores permissíveis aqui, isso aqui são frações com numerador B qualquer e denominador elementos de A que são não nulos. Tá? O grau de transcendência daqui para aqui é 1. Isso aqui é o anel de coordenadas de uma curva, aquela curva completa que é a fibra genérica. Toca. Então, a gente lembra das primeiras páginas do ATIA que quando a gente faz um anel de frações, os primos que sobrevivem, tá? Pensando de volta aqui nesse diagrama, quer dizer, quais são os primos de A que sobrevivem quando você passa para B? São aqueles que são disjuntos do sistema multiplicativo. Ok? Mas são exatamente aqueles que, quando você olha para o W correspondente, me dá uma subvariedade de mesma de dominar. Ok? A imagem vai ser densa, porque vai ser um mapa injetivo, e é tudo porque o mapa é fechado, né? A gente está com a condição de ser próprio. Então, os 10 primos da fibra genérica, da curva, são os que provêm de B disjuntos do sistema multiplicativo. De novo, pega um primo aqui, disjunto, quer dizer, que contrai a zero. Tá? Dizer que contrai a zero significa quando você olha para o mapa induzido de A em B passado ao quociente por Q, esse mapa é injetivo. Dizer que o mapa é injetivo é dizer que, a nível geométrico, o mapa original tem imagem densa, ok? Quer dizer, domina, é o caso em que domina. Os que não dominam, você perde quando faz a imagem direta, dá tchau e não precisa deles. Tá? Porque o que sobra vai contar igualzinho o que a gente precisa para a contagem de zeros e polos de uma função racional numa curva, sobre um corpo arbitrário. Tá? Certamente não é algebricamente fechado, está pegando o anel, o corpo de funções do contradomínio. Então, está clara essa última frase aqui? O que eu chamo de vertical são aqueles que diminuem a dimensão da imagem, que são aqueles que encontram alguma coisa do sistema multiplicativo diferente de zero. Tá? Aí explode. Primo some. Então, basta fazer a conta na curva completa. Pega uma curva completa qualquer, existe sempre um mapa finito para P1, que fatora o mapa estrutural. Cada um tem sua maneira particular de ver isso, né? Eu não vou escolher nenhuma. Tá? O texto de cada um aqui prova isso. Não é complicado, não. Curva não tem jeito, é sempre projetiva. Tá? Senão vai aparecer, como é que é? Superfícies não projetivas. Quer dizer, de grau 2, dimensão 2 em diante, que essas coisas aparecem, né? Podem aparecer. Qualquer curva algébrica é quase projetiva, completa é projetiva. Então, a gente tem o mapa estrutural de C sobre o ponto genérico, fatora por P1. Aqui a gente tem o mapa estrutural de P1 para o ponto genérico. Okay? O que eu quero é a imagem direta do ciclo de zeros menos polos de uma função racional. Fazer direto para cá, você faz um pit stop aqui, aquela situação em que a dimensão é a mesma. Tá? Então, isso aqui é uma extensão finita, vai aparecer a norma. Tá? A imagem direta do divisor de R aqui para aqui é o divisor da norma dessa função racional. Tá? E agora, então, estou com um caso que eu tenho uma função racional em P1, quero mostrar que zeros é igual a polos. O número de zeros é igual ao número de polos. A gente sabe isso de 1000 maneiras, mas eu vou repassar isso porque é bonitinho. Tá? Eu não fiz na aula passada, eu vou repassar.
Tá? Então, só para lembrar, imagem direta daqui para aqui, você faz um pit stop aqui para cá. O pit stop significa que você pega a norma. E depois tem que pegar a imagem direta do divisor de zeros menos polos da norma para o corpo de constantes. Como é o cálculo explícito? Então, vou mostrar explicitamente qualquer função racional em P1 sobre um corpo que não precisa ser algebricamente fechado, o número de zeros é o número de polos, contados da maneira que a gente ensinou aqui, que é aquela maneira de você calcular os zeros ou polos de uma função racional que se remete a ciclo fundamental de um esquema qualquer. Né? Calcular comprimentos de anéis artinianos. Então, eu já usei implicitamente aí propriedades funtoriais da imagem direta própria. E, no custo enfatizar, ela preserva a graduação por dimensão. A imagem direta própria manda um ciclo de dimensão K no outro ciclo de dimensão K. Possivelmente nulo. Está mal, mas não aumenta a dimensão. Preserva a dimensão. Vale a funtorialidade, que eu estou usando naquele triângulo comutativo, que eu fatorei o mapa para cá. Então, a imagem direta se comporta bem, covariantemente, por conta da multiplicatividade do grau para extensões finitas, né, de corpos. E os exemplos que a gente vai fazer aqui, em particular, calcula o caso que a gente precisa. Se você pegar espectro de um corpo, grupo de ciclos só tem dimensão zero, evidentemente Z, que você tem um gerador livre, e isso é a mesma coisa que o grupo de Chao, porque não tem equivalência racional, não tem nada que você possa fazer, não tem espaço para você arrumar uma função racional para calcular zeros e polos. Então, agora, se você pegar um esquema que é próprio sobre spec K, lembra como é que calcula a imagem direta, né? Você pega um ponto fechado em X, a imagem direta vai aparecer... Aqui esqueci de colocar o eta, o ponto multiplicando aqui. Tá? A imagem direta aparece multiplicando o grau da extensão. Aqui eu posso ter um ponto fechado que não é racional, então vai ter um grau de extensão. Tá? Isso aqui é importante, é assim que essas contas dão certo. Okay? Isso aqui é por definição. E aqui ficou faltando colocar vezes o ponto único de spec K. Tá? É o eta. É claro que imagem direta em dimensão maior é zero, por definição. E, finalmente, quando x é P1, e você pega uma função racional, aqui eu devo ter escrito K de x, tá? E não R de x. Pega uma função racional, vai mostrar que, nesse caso, a imagem direta do divisor da função racional é zero. Tá? A única coisa que cabe dizer aqui. Então, como é que você faz isso? Veja, o x é P1. P1 é A1, que é a reta afim sobre o corpo K. Isso aqui é spec K de T, onde T é uma variável sobre K. E tem um ponto extra no infinito, que é racional sobre K. Tá? Esse é 1K, spec K de T. Função racional aqui, em qualquer aberta é a mesma, é quociente de polinômios. Você pode supor que são coprimos. Tá? Então, por aditividade, basta mostrar que a imagem direta do numerador é zero. Porque a imagem direta é aditiva sobre produtos. Né? Depende, o coeficiente que você vai calcular é uma ordem, e ordem de um produto é a soma das ordens, voltando à definição de ordem, como o comprimento do quociente do anel local, etc., como a gente já viu.
Ok? Então, você precisa mostrar que a imagem direta do numerador, que é um polinômio, é zero. Basta fazer isso, por aditividade. Que o divisor de R é o divisor de H menos o divisor de G, e a imagem direta é aditiva por definição. E pelo mesmo motivo você pode supor que H é irredutível, porque você fatorar a imagem direta do produto é a soma das imagens diretas, se cada uma for zero, a do H é zero. Então você olha agora para o esquema de zeros, quer dizer, então H é uma função em A1, isso define um subesquema, que é uma subvariedade irredutível, tá? Você está passando o quociente para o ideal primo, e que consiste em um só ponto. Tá? Tá em K de T, os pontos em spec K de T são os ideais primos. Eu peguei aí um polinômio irredutível, ele gera um ideal primo. Então, se você olhar para o corpo de funções racionais desse ponto, isso aqui é esse. Que é uma extensão finita do corpo de coeficientes, de grau igual ao grau do polinômio pelo qual você está passando o quociente aqui. Então, isso vai fazer tudo funcionar bonitinho. Como é que eu faço para tirar? Aqui. Não, não funciona. Eu acho que talvez eu tenha que diminuir. Talvez. Então, lembrando como é que calcula. Oi? Não aconteceu nada. Não arrasta, não. Enfim, também não é grave fazer. Tá visível assim, não tá? Então, veja, como é que se calcula ciclo de uma função racional? Você calcula a ordem em cada coisa com a dimensão correta, com a dimensão 1. Né? Ordem de H em cada. Lembrando que X é P1K. Tá? Então, essa ordem vale 1 se o Q for igual a P, que a extensão é trivial, ok? E é 0 se o Q tiver em A1 fora do P. Lembra, o P é os zeros do H que a gente estava querendo calcular a imagem direta dele. Ok? Isso aqui dá conta de todos os pontos de spec de K de T. Aí tem um ponto no infinito. Para calcular a ordem, você precisa de um uniformizante local. Por construção do ponto no infinito, o uniformizante local é 1 sobre T. Aí você escreve a identidade que todo mundo sabe fazer, você pega o polinômio H de grau D, põe o T na D em evidência, o que sobra aqui dentro é uma unidade, toca no infinito, uma unidade no infinito é menor. D, isso aqui é uma unidade, e o T na D me diz que a ordem vai ser menos D, porque o T é o inverso do uniformizante, então a ordem é menos D. Então, a ordem de H no infinito é menos D. Então, fica o divisor calculado é P, que é o que tem a equação, aquele H irredutível, menos D vezes, que D é a ordem no infinito. E agora, se você calcular a imagem direta por aditividade, fica D menos D igual a zero. Tá? É essa conta. Eu deixo vocês pensarem que isso aqui é mais um exemplo de que esse mapa também não é um mapa próprio. Né? Então, só para resumir, imagem direta própria manda equivalência racional e equivalência racional. O resultado é verificado em 2 casos, igualdade das dimensões ou dimensão diminui. Vimos separadamente cada um desses casos, um deles empurrando para debaixo do tapete.
Então, como preserva a equivalência racional, você pode passar o quociente. Você tem um homomorfismo de grupos que manda um subgrupo no zero, então passa o quociente por esse subgrupo, aí você ganha o grupo de Chau, que é esse aqui, que por definição é esse quociente, essa estrelinha aqui deveria ser K. Ok? No caso de K, o grupo é livre, porque não tem relações, não é? Gerado por um ponto, spec K. E, nesse caso, o homomorfismo a gente chama de grau. Tá? Quer dizer, grau para ciclos num ponto, tá? É a imagem direta, tá? Se chama de grau e denota por um integral. Tá? O homomorfismo ao que estou me referindo aqui é o de x para y, supondo que o x está mapeando agora para um ponto, para y. Se x está mapeando para um ponto, os ciclos de dimensão positiva vão tudo para zero, os ciclos de dimensão zero vão essencialmente calcular um número, que é o que eu estou chamando de grau. Tá? E não se esqueça que, como a gente se permite corpos não algebricamente fechados, quando você pega um ponto fechado, ele contribui multiplicando pelo grau da extensão, pela regra geral de pegar a imagem direta. Você pega a imagem direta, você pega o grau da extensão de corpos e funções. É isso que intervém aqui, essa extensão. A gente aprendeu o que é o grau de um ciclo. Por definição, o grau de um ciclo só interessa a parte de dimensão zero, porque o resto, trivialmente, vai para zero. E uma observação importante que o Nivaldo até me perguntou no final da aula passada é isso aqui, ó, o grau de um ciclo no domínio X é igualzinho ao grau da sua imagem direta. Isso é o que faz a festa em geometria numerativa. Porque, normalmente, em geometria numerativa, a gente se cansa de escrever correspondências. Você tem duas variedades, faz o produto cartesiano delas. Aí, digamos que você pegou um zero ciclo nesse produto cartesiano. Às vezes é mais fácil calcular a imagem direta para uma projeção, às vezes é mais fácil para outra. Às vezes, só uma das projeções é que não vai ter contração de dimensão. Então, para calcular um grau, você pode calcular o grau de uma imagem direta própria, que é exatamente a mesma coisa. Tá? Isso aqui é uma ferramenta usada todos os dias no reino da geometria numerativa. Isso aqui é apenas um caso especial do comportamento fatorial, porque você está mapeando para um ponto, tá? Quer dizer, primeiro, para calcular o grau, você vai de x para um ponto. Mas você vai de x para um ponto, como a gente fez ainda agora, você pode fazer um pit stop onde você quiser e ir para o ponto. Então, grau aqui medido em x, que vai ser a imagem direta para x. Você pode primeiro fazer um pit stop em y, vai ser a mesma coisa que o grau dessa imagem direta em y. A gente já pode provar o teorema de Bézout agora. Vai virar uma conta. Tem tudo pronto para provar o teorema de Bézout para curvas. Tá? Isso vai ser generalizado, eventualmente, para ambiente qualquer e dimensão qualquer. Esse índice de interseção aqui, vocês lembram como é que calcula, né? Qual é a definição? Eu vou escrever em alguma transparência aqui mais na frente. Pega o anel local do plano, tá? No ponto em questão, aí você deshomogeneiza a equação de F e a equação de G, vai para esse anel local e passa o quociente pelas equações de F e G. Isso aí, se F e G não tiverem componente comum passando pelo ponto,
dá um número, dá uma dimensão finita, tá certo? E, por definição, isso é o índice. Então, repetindo, você pega o anel local do ambiente, o ambiente, no caso aqui, é o plano projetivo, tá certo? Pega o anel local, num ponto, aí você tem duas curvas, aí você tem a equação local de F naquele ponto, tem a equação local de G naquele ponto, aí você vai passar o quociente pelo ideal gerado por FG. Mas você pode fazer isso em duas etapas. Primeiro F e depois pela imagem de G. Quando você faz primeiro F, significa que você se restringiu à curva. É o anel de coordenadas ou o anel local da curva que você passou o quociente por ela naquele ponto. Aí vai aparecer a ordem da função racional. Tá? Por isso que a gente vai usar a tecnologia de imagem direta de funções racionais que a gente fez ainda agora. Então, chama de M o grau de uma curva. G você pode supor que é irredutível, porque a gente sabe que vale aditividade. Você quer calcular aquela ordem que a gente viu nas aulas passadas, e a ordem de produto é a soma das ordens. Então, a gente pode supor que G é irredutível. Está aqui repetida a definição do índice. Esse F estrelas, G estrelas são as deshomogeneizações entre aspas. Vou usar coisas explícitas mais na frente aí, para esse F estrela e G estrela. Então, o que é que eu vou fazer agora? Você pega uma forma linear qualquer que não seja divisível por G. Então, você pode fazer essa função racional no corpo de funções da curva G. Por isso que eu supus que G é irredutível, para ter um corpo de funções. Tá? Quer dizer, faz sentido. Isso aqui é um polinômio homogêneo de grau M, você divide por outro polinômio homogêneo de grau M, isso dá uma função racional que eu posso restringir a curva. Faz sentido restringir a curva. Ok? Então, você pode calcular o ciclo de zeros e polos dessa função racional. Por definição, isso é a soma das ordens sobre todos os pontos. Como é que eu vou calcular a ordem num dado ponto? Para cada ponto, você escolhe uma outra forma linear que não se anula no ponto, que eu vou querer usar como denominador, mas vou querer que a fração que eu vou escrever seja regular naquele ponto. Tá? Eu posso reescrever minha função racional como F dividido por HP na M e o L dividido por HP tudo na M. Eu multipliquei e dividi por HP na M. Tá? É isso que eu fiz aqui. Dividi F por HP na M, dividi L por HP, tudo a M. Qual foi a vantagem de escrever isso aqui assim? Porque agora eu sei que esse numerador é uma função regular em P. Tá? É uma função racional, mas que o denominador não se anula. Tá bem? Está aí repetido quem é R. Então, por aditividade, a ordem do lado esquerdo é a diferença das ordens numerador e denominador. Como aqui é uma potência, aparece o M multiplicando pela aditividade. Pela definição de índice, essa ordem que a gente está calculando é exatamente o índice de interseção, que é o comprimento desse anel local passado ao quociente em duas etapas. Tá? Quer dizer, o índice era passado ao quociente pelas duas equações, mas aqui eu estou passando primeiro pela equação de G e depois pela equação de F deshomogeneizada. Tem direito de fazer isso. Então, essa ordem que aparece aqui tem essa expressão. Tá? Aqui eu passei o quociente pelas duas equações simultaneamente, aqui eu passei em duas etapas. Isso aqui é o índice por definição. Tá bem? Então, grava isso que está escrito aqui, que eu vou precisar na transparência seguinte. Tá? Eu vou calcular o divisor
de R e fazer imagem direta. Como isso aqui é uma função racional numa curva projetiva, em G, isso aqui é zero. A imagem direta é zero. Tá? Estou pegando uma função racional numa curva. O número de zeros é o número de polos. Tá? Então, isso aqui é zero, porque a imagem direta é de uma função racional. Mas aí você pode chegar a distribuir usando o que a gente fez aqui. M vezes o índice de interseção de L contra G. Que é o que você lê daqui. Ó. A ordem tem duas contribuições. Uma permite calcular o índice de interseção e a outra faz M vezes, tá? M vezes a ordem em P sobre G dessa função racional em G. No ponto P, função racional no ponto P. Então, as duas contribuições que aparecem aqui podem ser reinterpretadas como índice de interseção. Então, uma delas é a soma dos índices de interseção de F por G, que eu estou querendo provar, que vai aparecer no enunciado de Bezout. Essa soma, você passa isso para o lado esquerdo, é M vezes essa outra soma aqui. Então, essa primeira igualdade direta. Está errado. É a imagem direta, que é o que calcula o grau. Essa integral aqui. Quando você passar isso para o lado esquerdo, na prática, a expressão que a gente ganhou foi trocar F por M cópias de L. O G permaneceu. Tá vendo? Nessa expressão aqui, o G permanece. O F sumiu. Ok? Quando eu passar isso para o lado esquerdo, a soma dos índices de interseções que eu quero calcular dá M vezes o índice de interseção agora de uma curva arbitrária, mas é contra uma reta. Ok? Isso é daquelas coisas que, se você provou isso aqui para um par de curvas arbitrárias, vale em particular para L e G. Então, eu posso reescrever essa igualdade. Isso é uma ideia de gênio, pô. É como Fulton faz, né? Então, essa soma é M vezes essa soma, só que essa soma aqui você pode reinterpretar como a mesma expressão que está aqui, onde no lugar de F aparece L. Tá? Então, você pode calcular essa soma, colocando um N para fora. Lembra quem era o N? No caso, era o grau de F. Aqui o N é o grau de G, o L tem grau 1. Ok? Aí fica essa soma de L vezes L'. N agora é o grau de G. L' denota uma forma linear fixa coprima com L. Tá? Então é essa mágica. Conta feita, você vê que a soma dos índices de interseção dá o produto dos graus. Moralmente, o que a gente fez foi deforma a de grau M em M retas, deforma a de grau N em N retas, e faz agora o produto que faz as interseções de M contra N. Aí dá M vezes N. Fala alto, porque você sabe que eu sou surdo. Se falar baixo, é bullying. Bom, aí eu usei algebricamente fechado em algum lugar aqui. É isso mesmo, você tem que calcular aquelas dimensões. Então, na verdade, você está contando. Aquela conta é como se você estivesse fazendo a conta no fecho separável, sei lá, no fecho algébrico. Né?
que entra a contribuição do corpo, do corpo resíduo. Mas só sobre os pontos fechados, né? Sim. Sim, mas o fechado não precisa ser racional. Né? É a fórmula da imagem direta aplicada a um ponto fechado. Aí o grau que aparece multiplicando, quer dizer, a imagem do ponto fechado vai ser o ponto do corpo de base, e aparece o grau, que é o grau da extensão. Veja, os índices que aparecem são os da definição de ordem. Isso não precisava ser. E era importante que não fosse necessariamente algebricamente fechado, porque a demonstração que a gente usa aquela curva completa e coisa e tal, é uma curva sobre um corpo altamente não algebricamente fechado, que é um corpo de funções. Né? Eu posso começar a falar em imagem inversa só para acabar a aula. Só para dizer o que é que vem pela frente. Tá? Então, quando eu digo sob condições apropriadas, a gente vai definir um homomorfismo a nível de ciclos, que é como, na verdade, tinha que ter feito antes para imagem direta própria também. Ok? Essas condições apropriadas vão ser aquelas que venham a garantir que a equivalência racional seja preservada. Ok? Então, isso, a hipótese mais barata e útil que a gente pode fazer é exigir que esse morfismo que apareceu aqui seja um morfismo plano, mas que tenha uma dimensão relativa bem definida, quer dizer, todas as fibras com a mesma dimensão. Ok? Aí a gente vai poder mostrar que vai ter a propriedade funtorial e vai ser compatível, bem comportada com relação à imagem direta. Quer dizer, se tiver um diagrama em que apareça um mapa plano e um mapa próprio, você pode fazer primeiro imagem inversa, depois imagem direta, e fazer o contrário, dá igual. Tá? Comportamento da imagem direta. Então, é definida a nível de geradores, pegando uma subvariedade irredutível, fazendo a imagem recíproca esquemática, que eu expliquei há meia hora atrás o que é, e pegando o ciclo fundamental, o ciclo desse esquema imagem inversa esquemática. Esse é o ciclo imagem inversa, que você pode definir sem hipótese. Tá? Só que só vai ter propriedades interessantes quando F for plana, pelo menos. Tá? Aí você estende por linearidade. Né? Definir para geradores, estende por linearidade para cá. É claro que você vai ter a obrigação de mostrar uma certa altura, que você pegar aqui uma soma de ciclos, tem duas coisas que você pode fazer. Você pode estar numa situação que você está pegando a imagem inversa esquemática de uma união, ok? Mas pode fazer pelo outro lado também, pode fazer a soma dos ciclos. Você precisa mostrar que essas duas coisas são iguais. Vai mencionar isso aí no devido tempo. Então, ver pelo menos exemplos para ter sensibilidade para isso. Então, um exemplo banal e utilíssimo, até porque figura na sequência exata de excisão, é quando você tem a inclusão de um aberto em X. Isso é plano em particular. Inclusão de aberto é um mapa plano. Aí, nesse caso, a imagem inversa é simplesmente fazer a interseção. Tá? Foi esperado. Quer dizer, a imagem inversa esquemática, de duas, uma, ou você permaneceu em V, ou ficou disjunto. Tá?
Você sabe calcular em qualquer um desses casos. E nesse caso é evidente que se você pegar a imagem inversa por linearidade do ciclo de uma função racional, tá? Imagem inversa, nesse caso aqui, interseção com aberto, isso aqui é o ciclo da função racional restrita a V. Tá? Que você tem uma função racional no aberto, que é a mesma coisa que função racional no ambiente, pelo menos se o seu ambiente tiver esse aberto com um aberto esquemático irredutível, se for um caso irredutível, para não ter complicações. Isso aqui é consequência direta de que o corpo de funções de uma variedade irredutível você reconhece e lê em qualquer aberto. Desde que seja um aberto que pegue pontos lá, né? Esse aqui é um outro exemplo em que a imagem inversa de equivalência racional está contida em equivalência racional trivialmente. Essa fórmula aqui. E, portanto, você pode passar o quociente e ganhar um homomorfismo que é homogêneo de grau zero. Isso aqui não altera a dimensão. Isso aqui é um caso em que esse mapa é plano de dimensão relativa zero. Tá? Então, no caso geral, essa estrelinha aqui vai aumentar de um n, vai aumentar da dimensão relativa. Um outro exemplo importante para danar é quando você faz o produto de duas variedades sobre um corpo algebricamente fechado. Aí, nesse caso, o produto cartesiano também é uma variedade. Mas você pega o produto cartesiano de variedade irredutível, né? Não, gente, pode acontecer isso. É o caso mais banal, x2 mais 1, faz uma continha e vê que você faz um produto fibrado, aí separa. Tá? Mas quando você tem um corpo algebricamente fechado, esse é um caso, você pode provar diretamente. Se tiver um domínio de tipo finito sobre um corpo, outro domínio de tipo finito sobre um corpo, se esse corpo for algebricamente fechado, o produto tensorial desses dois domínios vai continuar sendo um domínio. Tá? A demonstração não é difícil, não. É interessante. Você pode fazer projeção em um dos fatores. Aí, para cada subvariedade do contradomínio, você pode pegar a imagem inversa, que é simplesmente fazer esse produto. Né? Troca o Y por V. Esse aqui é mais um exemplo em que a imagem inversa esquemática é o esperado. Aí você pega uma função racional em V, aí você ganha, quer dizer, aqui é uma função racional de uma variável, mas você pode olhar como função racional de duas variáveis, em que o outro bloco de variáveis não figura, mas é uma função racional. Tá? Então, você pode pensar nela como função racional de dois blocos de variáveis e se convencer rapidamente de que a imagem inversa do divisor dessa função racional é o divisor dessa função racional olhada em duas variáveis. Então, é mais um caso em que a equivalência racional é preservada por imagem inversa, trivialmente. Ok? Então, você ganha um homomorfismo induzido na dimensão relativa do fator que você ganhou x aqui. Ok? O último exemplo que a gente vai ver na aula de hoje é quando a gente pega um morfismo dominante de uma variedade em P1
Aí você pode pensar nessa f como sendo uma função racional de x. Né? Se pegar um morfismo de x em P1, pode pegar um aberto de x, restringir. Pode pegar, por exemplo, a imagem inversa do A1 aqui em P1, pega a imagem inversa para cá, você tem um aberto, e é uma função racional. Isso aí vira, quer dizer, o morfismo dominante de x em P1 vira uma função racional. O bacana é quando a gente consegue fazer o contrário, né? Que você tem uma função racional, aí vai ter zeros e polos, aí você queria que virasse um morfismo. Em geral, você precisa explodir coisas, né? Para ganhar um morfismo. Mas aí agora você pode calcular a imagem inversa de duas maneiras diferentes. Chama de o 0 a 1, que é a vizinhança afim do zero. E chama de T função coordenada aqui. Então, você pode fazer a composição de F com T. Então, nesse caso, o divisor de zeros e polos de R é o esperado. É a imagem inversa do zero menos a imagem inversa do ponto do infinito. Tá? Onde, para mim, agora, infinito, o zero era o ponto 0,1, infinito é o ponto 1,0. Tá? Então, isso aqui sugere que a gente pode pensar naquele subgrupo de equivalência racional, pode substituir aquela equivalência racional pela mais geometricamente visível, você pegar mapas para P1 e faz a diferença de duas fibras. Né? Isso dá ciclos, gera um subgrupo, e em condições adequadas é a mesma coisa que a gente fez definindo na unha, diferença racional. Então, tem uma continha que você faz aqui para ver que você tem que saber calcular a ordem aqui. Aí você pega uma subvariedade que você precisa calcular qual é a ordem, né? Quer dizer, se você mostrar que essas duas coisas são iguais, o coeficiente que apareceu do lado esquerdo tem que ser o coeficiente que aparece do lado direito. Então, você pega o anel local de x ao longo dessa subvariedade. Como está pegando dois pontos distintos, as fibras são disjuntas. Tá? Aí a função R é regular no aberto, em que você joga fora a imagem inversa do infinito. Isso aqui é uma vizinhança da imagem inversa do zero. Okay? E vice-versa, trocando R por 1 sobre R. Então, se o V não tiver contido na imagem inversa do infinito, então aquela função regular, aquela função racional R é de fato regular ao longo de V, nesse anel local, está nesse anel local. Okay? Aí você chama de B o A módulo RA. Então, B é o anel local do subesquema imagem ao longo de V. Aí você calcula comprimentos. Aqui, erro de digitação, você quer a ordem em V de R. Okay? Isso aqui é a definição do coeficiente, né? Quer dizer, V aparece no divisor de R com esse coeficiente aqui por definição. E argumentando do mesmo jeito, trocando zero por infinito, a gente termina deduzindo aquela igualdade que foi proposta. E a gente pode parar por aqui.
Então, próxima semana o curso avança para contas mais interessantes. Próxima semana a gente vai ter primeira e talvez todas as classes externas já construídas, via classe de Segre. Tá? Para isso, eu vou precisar da boa vontade de vocês, que leiam tudo que eu não fiz aqui sobre imagem recíproca, OK? E aquelas contas com comprimentos que eu botei embaixo do tapete também, inúmeras vezes. Tá? Então, indo para a próxima semana, fazer classe de Segre. Para isso, a gente vai precisar saber calcular o grupo de Shao de um fibrado projetivo. Tá? E da estrutura desse grupo de Shao é que aparecem as classes de Segre, que, quando invertidas, fornecem as classes de Chern, que, quando aplicadas às situações geométricas, permite calcular inúmeros números que são, pelo menos, do meu agrado. OK. Quarta-feira é especial? Quarta-feira, não sei, eu estou fora do calendário. Como é que é? Sim. Vai deixar definido a classe. Sim. Eu falei alguma bobagem? Isso? Mais uma? Ai, ai. Então, tem uma operação... sim, tem que parar a gravação, né? Tem uma operação em andamento aqui. É leave? Não, é stop. Não, primeiro stop sharing, talvez. Acho que eu tenho que vir aqui no More. Record, stop recording. Aí, stop.